Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai abordar um assunto. Nós vamos falar sobre gráficos, vamos falar sobre tabelas, né? Tabela na etapa de uma pesquisa estatística. A gente vai falar muito de tabelas, tudo bem? Por exemplo, a gente vê que muitas pessoas trabalham pesquisando, trabalham isso. Aí eles vão lá, fulano fez isso, deu tanto isso, tanto aquilo. Então, hoje nós vamos só trabalhar mais em cima de tabelas, fazendo aquelas amostras, tá? Então vamos lá. Então olha aí, a estatística é um campo da matemática que relaciona fatos e números, em que há um conjunto de métodos e que nos possibilita coletar dados e analisá-los, assim sendo possível realizar algumas interpretações deles. A estatística é dividida em duas partes, descrita e inferencial. A estatística descrita é a característica pela organização, analisa a interpretação dos dados, enquanto a estatística inferencial tem como característica o estudo de uma amostra de determinada população e, com base nela, a realização de análise e interpretação, né, ou apresentação de dados. Então vejamos, quando a gente falou dessa pesquisa, vocês lembram que quando começou a Covid, eles começaram a trabalhar também em cima de pesquisas com a população, apresentando dados se a vacina estava dando certo ou não, aquela porcentagem. O cara trabalhou gráfico, país tal, tantas pessoas foram vacinadas, se a vacina estava fazendo efeito ou não. Então, a parte da pesquisa que nós estamos estudando é sobre isso, tá? É referencial a esse tipo de situação, mas também trabalha em outros campos, não só nessa área. Então, olha lá. Princípios da estatística. Veremos a seguir os princípios, conceitos e os princípios da estatística. Com base neles, será possível definir conceitos mais sofisticados. Então vamos lá. A população ou universo estatístico. A população ou universo estatístico é um conjunto formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado. Então olha aí, a gente acabou de falar. Então, quando ele fala da população e fala do universo, nós estamos falando justamente da Covid, certo? Tira como exemplo, mas pode vir qualquer outro tipo de situação, tá? A pesquisa ela é válida e aberta para todos os campos. Olha lá, na letra A, em uma cidade, todos os habitantes pertencem ao universo estatístico. Na letra B, em um dado de 6 faces, a população é dada pelo número de faces. Então, aí nós temos de 1 a 6. Tudo bem? Então, olha aí. Só os dados. Dados estatísticos. O dado estatístico é um elemento que pertence ao conjunto da população. Obviamente, esse dado deve estar envolvido com temas da pesquisa. Ou seja, vejamos aí a população e os dados estatísticos. Quem é a população? O dado de 6 faces. Então, aquele dadozinho que a gente brinca. Dado estatístico, 4. Aí, essa é uma pesquisa, essa é uma amostra. Tudo bem, pessoal? Não é como se fosse uma pesquisa mostrada. Campeões brasileiros, tá? De mountain bike, ou seja, de bicicleta. Aí nós temos aí o vencedor, o Henrique. Então, nesse caso aí, poderiam ser outras tabelas e outros dados, normalmente comum. Olha aí, a tabela de distribuição de frequência. Em casos, tá, nos quais há muitos elementos no rol e muitas repetições de dados, o rol torna-se obsoleto, pois a organização desses dados é inviável. Nesse caso, as tabelas e a distribuição
na frequência servem como uma excelente ferramenta de organização. Na tabela de distribuição de frequência absoluta, devemos colocar a frequência em que cada dado aparece, ou seja, a quantidade de vezes que ele aparece. Vamos construir a tabela de distribuição de frequência absoluta das idades em anos ou dos alunos de uma determinada classe. Então vejamos aí. Olhem bem aí essa tabela, pessoal. Idade e frequência. Então nesse caso aí, observe que nós temos a idade 8 anos, frequência 2, 9, frequência 12, idade 10, frequência 12 também. Então nesses casos, a gente tem que observar a pesquisa, como ela foi feita. O total de idade, né, que vai aparecer, e lá na frequência vai aparecer raramente, ou seja, frequentemente, o resultado final, a soma do todo. Então, somando todos ali na frequência, vai dar 41. Já na idade, não. A gente só coloca lá, total, FT. Tudo bem? Que é o que vai aparecer. E da tabela, podemos obter as seguintes informações. Na classe, temos 2 alunos de idade com 8 anos. Então, já observa aí, ó. Outro, 12 alunos com 9 anos, certo? Que aí vai explicando bem resultadozinho. E mais, 12 alunos com 10 anos. E assim sucessivamente, alcançando o total de 41 alunos, que vocês observem na tabela, na frequência, tá? Então, nessa frequência de distribuição, ele tem que mostrar a frequência acumulada, que é a quantidade de aluno total. Então, vejamos aqui uma outra tabela. Então, vamos construir essa tabela aqui, olha, de distribuição de frequência acumulada das idades da mesma classe, do mesmo exemplo anterior. Veja aí. Observar aí que ela tem a idade de frequência, tá? Tem 2 alunos com 8 de idade. Só que observe agora na frente. Nessa tabela aí, ele vai aparecer diferente, ó. Na tabela de distribuição de frequência relativa, tá? Eu vou aparecer com porcentagem. Então, observe que eu usei essa tabela primeira para usar ela como exemplo nesse outro caso, tá? Então, ela vai ficar nesse sentido aí, olha. Na tabela de distribuição de frequência relativa, utiliza-se porcentagem em que cada dado aparece. Novamente, faremos os cálculos baseados na tabela de distribuição de frequência absoluta. Sabemos que 41 corresponde a 100%, ou seja, é o total de alunos da classe de aula. Logo, para determinar a porcentagem de cada idade, basta dividirmos a frequência da idade por 41 e multiplicamos o resultado por 100, tá? Para, assim, escrevermos na forma de porcentagem. Então, observe aí, 2 dividido por 41 é igual a 0,048 vezes 100, ou seja, nós temos aí 4,8%. 4,8% é a primeira que a gente fala aqui, ó. Nós temos 2 alunos com 8 anos de idade. Então vamos lá. Próximo, 12 dividido para 41, que é igual a 0,292 vezes 100, que é igual a 29,2%. Então observe aqui na tabela, que é o que a gente está mostrando. Frequência e idade. Tá? 12 dividido para 41, de novo, vai dar no mesmo. 14 dividido para 41 é igual a 0,341 vezes 100, ou seja, 34,1%. E o último, 1 dividido para 41, que é igual a 0,024 vezes 100, vai dar igual a 2,4%. Então, nesse caso, pessoal, a tabela ela pode ser mostrada normalmente
e pode ser mostrada também em porcentagem, tá? A gente pega um número, divide pelo outro e multiplica por 100. Então, é uma maneira simples e prática que a estatística usa, tá? Para resumir e resolver qualquer cálculo lá dentro de uma pesquisa. É fácil de se ver isso. Então, vejamos. Olha aí. Quando a gente vai trabalhar ela, observe só um pouquinho, observe aí, olha como é que ela está. Temos 2 alunos. Esses 2 alunos de idade de 8 anos, nós temos quanto? Nós temos aí 4,8%. E assim nós vamos ter cada porcentagem, cada classe, tá? A frequência e com idade. Nós chegando a um total de 100%. Então vejamos aqui as classes. Em caso em que a variável é contínua, isto é, quando ela possui diversos valores, é necessário agrupá-los em intervalos reais. Na estatística, esses intervalos são chamados de classes, para construir a tabela de distribuição de frequência em classes. Devemos colocar os intervalos na coluna da esquerda, com o seu devido título. E na coluna direita, devemos colocar a frequência absoluta de cada um dos intervalos, ou seja, quantos elementos pertencem a cada um deles. Então, vamos aí um exemplo. A altura dos alunos da classe do 3º ano do ensino médio de uma escola. Então, olha lá. Olha aí. Nessa distribuição, nós temos aí a altura, tá? Em metros. Na frequência absoluta, aí nós temos um aluno. Esse aluno está aí entre 1,40 m e 1,50 m. 1,40 m fechado para 1,50 m aberto. Por que aberto? Porque ele pode crescer, né? Ele pode aumentar a altura dele. Aí o mínimo é 1,40 m, mas ele deixou aberto porque pode aumentar. Já no segundo, nós temos 4 alunos de 1,5 m, né? De 1,50 m até 1,60 m, ficando em aberto, tá? Já no terceiro, nós temos 8 alunos com 1,60 m, indo até 1,70 m, ficando aberto. No quarto, nós temos 2 alunos de 1,70 m, indo para 1,80 m, aberto também. E nós temos um aluno só, de 1,80 m até 1,90 m, podendo ele ficar aberto. Sendo assim, nós vamos ter aí 16 alunos, tudo bem? Então, é uma parte simples, que a gente pode mostrar aqui, olha. Você vê todos os lados. Então, tabela, pessoal. Tabela é uma coisa simples de a gente se ver, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.